O Ola Espanha oficial dessa semana está no parque mais famoso de Barcelona. O Parque Güell foi construído pelo arquiteto Antônio Gaudí no início do século XX. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história e também mostrar as obras de restauração que acontecem por aqui. Mas parece uma galeria de arte ao ar livre. O que vemos aqui são curvas, formas diferentes e muita cor. Marcas do genial arquiteto catalão Antônio Gaudí. Para preservar esse trabalho tão importante de Gaudí, o Parque Güell está em obras desde março do ano passado. Nessa fase agora, duas partes estão parcialmente fechadas ao público, mas nada que impeça a visita. Essa enorme área, logo na entrada do parque, é a Praça da Natureza. Uma parte dela está em obras, mas o trabalho não atrapalha quem quer ver a vista e fazer aquela selfie com Barcelona e o mar Mediterrâneo ao fundo. 12 pessoas trabalham na limpeza, conservação e restauração do Parque Güell. E nesse momento, 7 delas cuidam de uma das partes mais importantes e famosas do parque, o banco de Trencadís. Dizem, inclusive, que esse aqui é o maior banco do mundo. O banco ondulante tem aproximadamente 150 metros quadrados e é um exemplo do Trencadís, técnica criada por Gaudí. Ele utilizava pedaços de cerâmica, mármore ou vidro descartados pela população. Sim, Gaudí já trabalhava com reciclagem no início do século XX. Eva comanda a equipe que tem o grande desafio de restaurar algumas das criações do arquiteto. En el banco hemos intervenido en primer lugar a nivel de estudio del estado de conservación de intervenciones anteriores y de qué cantidad de original quedaba en cada tramo, porque ha sido muy tocado. Después de este estudio hemos intervenido a nivel de limpieza en todo el banco, después hemos aplicado biocidas para matar toda clase de microorganismos que había en superficie, que eran muchos. Hemos actuado en las zonas decoradas a nivel de rejuntado de las piezas, haciendo también un poco de estudio de cuáles eran los materiales originales y cuáles no, e intentar sustituir los que no eran y los que estaban un poco alterando el orden y la armonía visual. Después hemos intervenido a nivel de piezas no originales que había que sustituir o piezas originales que tenían un nivel de pérdida de superficie decorada entre un 60 y un 70%. Hemos sustituido estas piezas, algunas piezas las teníamos ya originales de época y otras se han ido fabricando conforme ha pasado el tiempo. Después hemos vuelto a conformar todo el rejuntado para dar un poco de cohesión y para sellar la superficie y evitar entradas de agua y de humedad. Y por último hemos restaurado aquellas piezas que tenían la superficie de vidriado perdida, pero en una cantidad menor al 60-70%, con lo cual eran piezas que originales o no originales valía la pena recuperarlas y mantenerlas. À medida que os trabalhos avançam, já é possível notar a diferença. La sensación de repente, sobre todo para mí, es de limpieza y de claridad. De repente todas las formas vuelven a recuperar sus contornos, los colores recuperan su viveza, puedes hacer una lectura más en conjunto del banco, no tanto en zonas aisladas entre sí, sino hacer una lectura global. Y la verdad es que recupera luz, recupera color y recupera vida. El banco vibra, se mueve, te explica cosas y esto, después de tantos años y bueno, es un monumento que está a la intemperie, que sufre todas las consecuencias de ello, del impacto humano, por supuesto, que esto antes que el clima es el impacto humano. Son 20.000 personas que pasan por aquí por día, por 365 días al año. Entonces, por fuera también sufre, bueno, chicles, diversos objetos que se lanzan, se utiliza el banco un poco como basurero, a veces
Esto es complicado de corregir y entiende un poco de educación de las personas y de respeto por el entorno. Y la verdad es que se tiene muy poco incluido en la restauración de los monumentos y es muy importante. Una única restauración no es suficiente para el resto de la vida del monumento, es necesario continuamente hacer un pouco de check-in de como está e quando seja necessário actuar. A praça que eu mostrei para vocês é sustentada por essas colunas. São 86 colunas. Aqui é a sala hipóstila, a outra parte do parque que está em obras. O primeiro trabalho feito aqui foi a restauração dos medalhões do mosaico no teto da sala. Eu subi aqui no andaime porque a outra equipe está trabalhando aqui na restauração dessas cúpulas. Então, a gente vai saber agora qual o trabalho que eles estão fazendo por aqui. Aquí debajo, en toda la circunferencia de las cúpulas, pasan unos hierros que son estructurales. Y los hierros, por la humedad que ha recibido de la plaza de la parte de arriba, con el paso del tiempo, la hemos tratado con un producto, un pasivador que se llama. Entonces luego, una vez se ha tratado el hierro, se vuelven a poner otra vez los tochos. Y al final, una vez puestas las racholas, en todas estas puntas se incorpora un mortero, ¿vale? Para simular mucho al mortero que ya teníamos, ¿vale? En cuanto a tono y también da sujeción, o sea, da fuerza. Sim. Para restaurar cada cúpula, Carlos leva em média 2 semanas. Nesta fase, ele coloca as peças de trencades. Algumas são originais, outras são novas. Nesta sala, onde estão as 86 colunas, há um sistema subterrâneo de captação de água da chuva, que escorre e termina na boca do famoso lagarto de mosaico que fica na escadaria principal do lado de fora. Uma arquitetura muito bem pensada, mas não para ser um parque. Antônio Gaudí foi o arquiteto que projetou o Parque Güell. Ele foi convidado pelo rico empresário Eusébio Güell para fazer um empreendimento inovador. A ideia original era construir um condomínio com 60 casas, mas o plano foi um fracasso comercial. Apenas 2 casas ficaram prontas. Gaudí morou em uma delas durante 20 anos com o pai e a sobrinha. Na ausência de compradores, as obras foram abandonadas em 1914 e após a morte de Güell em 1918, o local foi doado à cidade e aberto como parque em 1926. Em 1984, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Para os apaixonados pelo trabalho do arquiteto, o Parque Güell é literalmente a cidade de Gaudí. Gaudí se inspirava muito nas formas da natureza. Aqui, por exemplo, ele conseguiu criar colunas que se erguem do chão como se fossem árvores. De um outro ângulo, a soma dessas colunas se inclinando sobre a parede de pedras nos remete às ondas do mar. Assim era a arquitetura de Gaudí, uma brincadeira visual. Geralmente você vê flores, né, alguma estátua. Aqui não, aqui já é um parque de obras de arte. Uma arte muito diferenciada que você não vê em lugar nenhum do planeta, né? A gente estava pensando, né, como ele pensou nisso tudo, como isso tudo foi arquitetado, sabe, uma coisa fora do comum, fora da realidade mesmo. Tem que preservar então, Sem dúvida, mais que certo.